Olá pessoal, aqui é Flávio Hirai, médico oftalmologista da Clínica Ver Mais, e vamos para mais um episódio do nosso podcast Pode Ver Mais. E hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto que a gente já falou no passado, mas com algumas mudanças que aconteceram aí, nós estamos trazendo de novo. Nós vamos falar sobre a tela e a saúde ocular das crianças. E comigo está aqui a minha dupla dinâmica, Fátima. Fátima, temos um convidado mais do que especial, né, Fátima? Isso, hoje a gente vai receber aqui o professor Guilherme Borsal. Ele é professor na Divina Providência, do ensino fundamental e do ensino médio. E já deve estar sofrendo bastante com a questão das telas, então vai ter muita coisa para contar para a gente aqui. É isso, obrigado pelo convite. Com certeza, o impacto da lei já está sendo sentido, acho que é uma lei bem-vinda. Eu sinto já uma diferença considerável no dia a dia na sala de aula, mas, claro, né, tudo tem prós e contras, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso aí durante a conversa. Legal, Guilherme, obrigado. E você é professor de geografia, né? Isso. Então a gente tem que saber os afluentes dos rios, ele já falou pra gente aqui, né, Fátima? O verdade. relevo do Brasil e os diferentes tipos de vegetação. Até o final eu chego lá, mas vamos lá. Guilherme, é uma lei que chegando, né? Todo mundo já estava prevendo, falou, vocês não vão poder mais levar celular para a escola, né? E simplesmente de um dia para o outro, a criançada não pôde mais levar celular para a escola. Como é que foi, primeiro, a sua percepção em relação aos pais? O que você achou que os pais sentiram? Um primeiro momento, acho que o que mais chamou a atenção foi algo que, enquanto nós conversávamos no planejamento, ainda antes das crianças voltarem, talvez a gente não tivesse percebido que isso poderia ser um problema, foi a questão da cantina, né? Porque a criançada estava acostumada a pagar a cantina com a aproximação do celular. E aí, o que eu vou fazer? Né? É uma coisa que não passou. A gente ficou preocupado com a questão do dever de casa, do onde vai anotar, mas a questão do pagamento acabou sendo talvez o ponto principal que os pais trouxeram, porque na realidade a questão do celular provavelmente é um problema que ele não está só na escola. O uso excessivo do celular está em casa também. Sim. Então, em grande parte, os pais apoiaram a ideia da redução do uso do celular, da proibição do uso do celular na escola, não houve nenhum tipo de resistência nesse sentido. O que teve foi uma coisa que acho que é normal na sociedade que a gente vive. Hoje os processos eles passam muito pelo celular, né? A gente não pensa necessariamente em como resolver o problema, mas como usar o celular para resolver o problema. E o pagamento da cantina acabou sendo o problema que mais apareceu, né? Mas fora isso, os pais receberam muito bem, o que é bom, porque aí família e escola falando a mesma língua, acho que é uma forma de conseguir o que a gente chegar lá. o que a gente mais via assim na mídia era reclamação em relação a nossa, se acontecer alguma coisa, como é que meu filho vai conversar comigo? Nossa, como é que eu vou... E aí a gente, né, nós que fomos na escola sem celular, fomos à escola né? sem celular, a gente pensou, poxa, mas a gente sobreviveu, né? Os meus filhos foram. Por acaso, hoje, eu tive que buscar minha filha na escola mais cedo. Porque ela não estava se sentindo bem. A escola mandou um e-mail, né? Que caiu na caixa da mãe dela, da minha esposa. Ela olhou, porventura, eu estava na frente dela e ela estava numa reunião online. Ela falou, ela tá passando mal, você pode ir lá? Aí eu liguei para a escola, e tudo engraçado, né? Porque foi tudo com telefone fixo. Eu usei o telefone fixo de casa para ligar para o telefone fixo da escola, entrei no ramal, falei com a coordenadora. Ela falou, tô indo buscar, o colégio é perto de casa, em 10 minutos eu tava lá, peguei minha filha e trouxe para casa. Então, assim, foi a moda antiga. E não doeu, Fátima. Funcionou. Exatamente. É o que eu falava. Os meus filhos foram na escola, tudo, sem celular. Porque os meus filhos não tinham a idade, a idade que eles têm não tinha celular. E nunca teve nenhuma tragédia por causa disso, né? Na cantina tinha conta, né? Porque tinha conta que a gente ia pagar uma vez por mês. A gente vai voltar a continha na cantina. Exato. Foi a estratégia mesmo. Mas é que condicionou-se a ser tudo fácil com o celular, então as pessoas não querem voltar atrás. Mas E aí você falou uma coisa que eu achei legal, que eu já vou pegar um gancho de uma coisa que você falou, Guilherme, que é o planejamento que os professores fizeram
antes da lei começar a valer mesmo. Então, a gente sabe que os professores, durante as férias escolares, eles não entram de férias, né? Eles ficam planejando o ano letivo seguinte. E como é que foi esse planejamento em relação a isso? O que vocês conversaram? Como é que foi? Porque agora eu quero ver o ponto de vista de vocês, né? Como é que vocês receberam essa notícia do celular? A gente já estava usando o celular como um instrumento pedagógico, né? Por isso que eu falei no começo que tudo tem lados, tudo tem ganhos e perdas. Então, muitas vezes, uma pesquisa rápida, o aluno podia usar o celular ali rapidinho, não precisava, sei lá, reservar o computador da escola para descer com a criança numa sala de informática. As coisas eram práticas. E do ponto de vista de preocupação com a falta do celular na sala de aula, que eu senti dos colegas e da minha parte, até das escolas como instituição, foi esse lado, né? O uso pedagógico do celular. Mas a lei prevê que o uso pedagógico ele está mantido, né? O celular pode ser um instrumento na sala de aula desde que para uso pedagógico. Então, mas esse controle fica difícil, fica né? difícil. Porque se a criança tiver com o celular, né? Por isso a ideia o professor vai avisar com antecedência quando o celular pode ser usado para esse fim, e aí as crianças trazem nesse dia. Tá. Fora isso, aí a outra parte do planejamento, né, que é como fazer a lei valer. Como, de fato, garantir que o celular não estará na sala de aula, trazendo os possíveis malefícios que ele traria. Então, aqui em Jundiaí, na escola que eu trabalho, nós decidimos que o porte do celular ele já é indesejável. Então, o aluno deixa o celular numa caixa, que fica ali fechada, ou nem leva para a escola. E nisso, as famílias, né, que foi nosso primeiro papo, elas estão sendo muito parceiras. A menor parte dos alunos tem levado o celular para deixar nessa caixa. Na escola de Campinas também, que eu trabalho, é a mesma coisa. O porte do celular ele não é permitido, né? Nem no intervalo. A lei abrange o intervalo também. Então, o desafio para a escola foi como garantir que os alunos não vão estar com esse celular no bolso, escondido, ou deixa na mochila, na hora do intervalo pega sem ninguém ver, desce para usar no intervalo. Então, é um trabalho conjunto, do professor, do monitor de corredor, da coordenação. Mas o nosso planejamento foi nesse sentido, de como fazer a lei valer. E não tem sido tão desafiador quanto nós achávamos que poderia ter sido. Depende muito da família também, né? Porque sim, os pais não da têm, comunidade não escolar, deixar, da né? cultura. A gente teve acesso a algumas pesquisas e resultados de outros países. Não me lembro se foi na Finlândia que houve a proibição do celular e os alunos tiveram assim um primeiro mês de abstinência, né? Então um clima de revolta, de não quero mais saber, não, porque estou longe do meu celular. Mas nós não sentimos isso até o momento. Parece que de tanto ter discutido esse assunto durante as férias, eles foram se preparando, talvez não aceitando muito bem, mas foram se preparando para o fato de ter que ficar sem o celular. E uma coisa que você falou e que eu fiquei curiosa para saber, que também no intervalo é proibido. Mudou a interação social? Muito. Essa é uma curiosidade, né? Porque eu vi uns vídeos aí dos caras destruindo a quadra da escola, assim, no bom sentido, né? Destruindo jogando, né? Aprontando, assim, né? Coisas que não fariam se tivesse com o celular. Porque a gente não ouvia mais aquele barulho das crianças, né? Aquela coisa. Era um intervalo silencioso. É muito legal perceber como o intervalo voltou a ser um momento de interação e de extravasar. E eles estão jogando bola, eles estão na quadra, eles estão conversando. Quantas vezes eu não passei para comprar um lanche e falei, molecada, conversa aí. Vocês estão do lado do outro, cada um olhando para sua tela, né? E eles ali, naquele mundo fechado, e essa interação, ela é uma habilidade fundamental que a escola desenvolve colocando as crianças juntas, né? E eles estavam juntos no intervalo, mas sem interagir. E, eles serão adultos que vão interagir de que forma no mercado de trabalho, com colegas, enfim. Então, quando eu falo que a lei é bem-vinda, não é pelo desafio do professor falar, olha, guarda o celular e presta atenção em mim. Porque isso é uma parte, né? É uma ponta do iceberg, mas na verdade tem todo o resto, né? O quanto o aluno não estava interagindo, o quanto o aluno não estava tentando resolver o problema e sim pensando como o celular podia resolver esse problema. Então acho que, apesar de também ter, eu falei que a gente teve acesso a algumas pesquisas, né? Tem um estudo da Universidade de Birmingham que compara escolas que proibiram com escolas que não proibiram. E eles chegam à conclusão de que os avanços nas escolas que proibiram do ponto de vista pedagógico e de nota e de desempenho acadêmico não são grandes o bastante para dizer que essa diferença exista. Mas não é só nota, a escola não é só nota.
É um universo ali, um ambiente Tá que se formando cria. pessoas, Perfeito, né? perfeito. Tá formando pessoas. E o celular atrapalha, né? O aluno fica abduzido do ambiente escolar pela tela. Não, é muito, né? Não é pouco. É muito comum. Outro dia eu saí para jantar com a minha família, né? Era aniversário da minha mãe. Aí sentou uma família do pai, a mãe e 2 crianças, né? E os 4 no celular. E eu fiquei olhando, a minha sobrinha não parava de bater nas minhas costas, porque ela gosta de ficar me provocando, né? E eu brincando com ela. E a família, os 4 no celular. Eles comeram os 4 no celular. Saíram no restaurante, os 4 no celular, mas não conversaram entre eles. Eu falei... Por que não pediram iFood, então? Exato, é melhor ter ficado em casa, né? É melhor ter ficado em casa. Mas é muito complicado. Mas é lógico que a gente tem que fazer uma meia-culpa também, porque nós somos assim também, né? A gente Sim. fica muito na tela e tentando resolver coisas, e às vezes a gente... até falta um pouco de educação, né? A gente está, às vezes, num ambiente que a gente tem que deixar os celulares lá. Eu sou conhecido por não dar muita bola pro meu celular, tanto é que a Fátima não consegue conversar comigo, porque eu não respondo ela, mas não é porque eu não gosto da Fátima. Eu sou ruim de WhatsApp também. É porque eu realmente não fico com o celular na mão. Mas, enfim, eu acho que isso daí é uma coisa que veio para ser mais benéfica do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que na escola, realmente, nós somos de uma geração que sobreviveu a isso tranquilamente, né? E eu tenho certeza que essa geração e as próximas vão sobreviver tranquilamente sem o celular. E tem essas curiosidades, tipo a cantina que não paga, lógico que não são todas as escolas, mas volta pro... Vai ter que voltar pra cadernetinha. Cadernetinha, volta pra cadernetinha, não tem problema. No final do mês vai lá, Vai manda funcionar. pro pai pagar, paga de outra forma e assim por diante, né? Então eu acho isso muito bacana. Isso eu realmente não tinha imaginado. Eu quero fazer uma pergunta para você, Guilherme, do tipo assim, você dá aula há quanto tempo? 14 anos. 14 anos. Não sei se você já prestou atenção nisso, isso é uma coisa que eu sempre quis perguntar para um professor, mas você já você nota se tem mais alunos usando óculos dentro da sala de aula do que no passado agora ou não? Tem. Você notou isso daí? Com certeza. Porque o problema da tela, uma das coisas da tela, e na verdade não é bem a tela, e aí nós vamos entrar nesse assunto, é o aumento da miopia que está tendo no mundo todo, tá? Mas esse aumento da miopia não vem de agora, não vem com o celular, né? Esse aumento da miopia já é discutido há mais de 20 anos atrás, quando não existiu o smartphone. Né? O iPhone, que foi o primeiro, foi lançado em 2007. Antes de 2007 já se discutia isso. Então, principalmente na Ásia, nos países asiáticos, o pessoal entrava nas salas de aula e via que crianças do primeiro, segundo ano do ensino fundamental, tipo, 80% da classe já estava de óculos. Né? E eles foram ver, desses 80%, praticamente 100% eram míopes. Né? E aí eles começaram a pensar, por que está aumentando os casos de miopia entre as crianças? E aí começaram muitas pesquisas para ver o que está acontecendo. E existem 2 fatores hoje que são mais aceitos como fatores de risco. Um fator de risco é a falta de atividade externa. É literalmente falta a molecada ir brincar no sol, como a gente brincava antigamente. Jogar bola na rua, atividade em quadra, entendeu? E fica muito em ambiente interno. Né? E é luz do sol mesmo. Tá? Não é nem luz artificial, é luz do sol mesmo. Tá? Esse é um fator. E esse é um fator que foi o primeiro que foi encontrado e é um fator bem significativo assim, em termos de peso para o desenvolvimento da miopia. O segundo fator é aí que entra a tela, mas não é bem a tela, é a distância. É muita atividade utilizando a visão de perto. E o que é o perto para nós? O perto para nós é a distância do braço. Eu lembro, eu e a Fátima aqui, certeza que quando a gente era criança, os pais olhavam, para de sair da televisão, sai de frente da televisão. Hoje é o contrário. Hoje eu falo para os pais, tira do celular e mande para a televisão, se tiver que ir para alguma tela. Porque a TV é distante. Tá? E o problema é a distância. Aí você vai perguntar, tá, então se a criança ficar lendo um livro muito, ela tem uma tendência a ter uma miopia? Tem. A gente só tem que tomar cuidado com isso.
Porque tem pais que falam, tá, eu não quero que minha criança seja meu filho, eu vou tirar vai ela ler. da escola. Exatamente, então tem que tomar cuidado. Porque a tela em si, ela não é problemática para a visão. A tela ela não vai causar nada de mal pro seu olho. Nem tela de celular, nem de computador. Interessante saber isso, né? Porque a gente acha que é a tela, que é a luz que vem da tela. É a distância. É a distância. Porque, eu não sei se existe isso, mas eu já ouvi, até o celular tem aquela função da luz durante a noite, né? Que é uma luz Isso. com menos filtro azul, não sei. Isso. Eu achei que essa luz azul pudesse ser danosa. Achei que você ia Isso chegar aí- nessa conclusão. Então, né? não. Aí que tá. O pessoal das óticas vão me matar, mas a luz azul, na verdade, ela não tem uma ação direta no olho, tá? A gente até já discutiu isso aqui uma vez. O problema da luz azul, ela influencia no nosso ciclo circadiano, que é o ciclo do sono, acordar, tudo isso daí. Isso tem estudos que mostram, né? Mas a tela, todas as funções de tela para você utilizar mais no escuro, no final do dia, é mais para conforto, tá? E não para saúde ocular. Então é muito mais ligado a conforto, vai ficar mais confortável, vai ficar melhor para você ler e tal. Mas o olho em si ele não vai sofrer. Tá? Ele não vai sofrer assim teoricamente. Lógico, o pessoal tem estudado muito, mas eu acompanho os estudos de luz azul bem de perto. Né? Por quê? Porque é uma coisa que todo mundo pergunta sempre. Então eu fico olhando lá, realmente, por enquanto não tem nada assim que fala, ó, luz azul faz mal. Então a questão é a distância mesmo. É a distância. O problema é ficar muito aqui. Então isso é ruim. Aí fala, então tem que limitar a tela em casa? Tem que limitar. Porque é a distância. É que eu falo, se tiver, mas não tem jeito, ele precisa assistir alguma coisa, então põe na TV. E o celular, que é essa atividade de perto, ele tem essa sedução, né? O aluno, né? Todo mundo é aluno. A pessoa tá ali sem ter o que fazer, é muito provável que o escape seja o celular. Sim. Sim. E aí Você vai ela hoje tá- num consultório, por exemplo, você está aguardando numa sala de espera, Todos. todo mundo está 100%. no celular. Todo mundo. 100%. Né? Ninguém tá mais na revista que tinha ali, né? No ônibus. Não, Onde for. Eu sou uma pessoa, mas eu sou de uma época que a gente não tinha celular. Então eu vivo o celular, para nós é diferente, porque a gente começou a conviver. Então, por exemplo, eu vou viajar no avião, eu levo um livro, mas eu sou a esquisita do avião, né? Porque livro, nossa, Quem é você, né? sabe? O Guilherme, assim, antes da lei, existia alguma orientação vinda da escola, da tua escola específica para os pais, assim ou não? Existia algo semelhante à lei, na real. Porque a ideia sempre foi ter o celular em sala de aula como uma ferramenta de possível uso pedagógico. Fora isso, o uso é proibido. Mas sem um amparo tão forte quanto uma lei, era muito mais difícil, porque era muito mais um combinado entre professor e aluno. Né? É raríssimo o caso do aluno que nem levava, assim, são 1 ou 2, a maior parte sempre com o celular. Se tornou desafiador, especialmente depois do retorno da pandemia para a sala de aula. Consegui tirar o aluno do celular, até porque durante a pandemia, a maior parte dos alunos estavam com a câmera fechada e sem supervisão de um adulto, né? Então era muito provável que a aula estivesse rolando e o aluno jogando ou assistindo outra coisa no celular. A hora que ele escutava o nome dele ali na aula, ele, oi, professor, não entendi direito, pode repetir? Jogava aquele migué, né? Então eles passaram a ter o celular como algo assim necessário a todo momento, porque eles aprenderam a fazer isso durante a pandemia, ali no quarto e fugindo da aula no joguinho. Não é? Então, à medida que a gente voltou, eles mantiveram esse comportamento em sala de aula. Então, foi desafiador no sentido de conseguir tirar o aluno do celular para prestar atenção na aula mesmo. E assim, nós tivemos bons resultados em aprovações, nós tivemos bons resultados com alunos saindo da escola com uma ótima formação? Tivemos. Isso é inegável. Mas, mesmo para a nossa escola, que consegue, de forma bem satisfatória, lidar com essa situação, foi desafiador. O aluno, a todo momento que ele podia escapar um pouquinho da aula para jogar uma partida ou para checar uma mensagem, e a gente precisava entrar nesse conflito de sala de aula, né? Pô, guarda o celular, presta atenção, agora não é o momento.
Então, a instrução da escola era para manter o uso pedagógico, mas era difícil manter difícil. dessa forma. Eu acho que é muito difícil. Porque o aluno chega para você e fala, mas minha mãe mandou eu trazer aqui, meu pai mandou eu trazer porque eu preciso falar com eles no intervalo porque a gente tem alguma coisa. Aí você vai fazer o quê? Isso quando não era assim, não, mas quem me mandou uma mensagem foi meu pai. Você vai falar o quê, né? Exatamente. Então olha rapidinho e guarda. Exatamente. É muito difícil. Eu acho que aí tem que ser na lei mesmo e proibir. Eu, como pai, eu acho que foi ótimo. Eu acho que tem que proibir mesmo, porque eu acho que celular na sala de aula eu já acho um absurdo. Né? Você não prestar atenção na aula e ficar no celular. Então, eu parto do princípio que isso não acontece, né? Mas eu sei que acontece. Mas a minha maior intriga era com o intervalo. Porque intervalo, pra mim, é aquela hora sagrada que você fazia um monte de coisa. Você jogava handball, jogava futebol, brigava, se pegava, se estourava, mas estava tudo certo. Né? Então, Perfeito. E eu tenho certeza que ficava todo mundo lá no celular, ninguém falava com ninguém, e isso daí é muito ruim. É né? triste. E você crescer desse jeito é muito ruim. Mais alguma coisa, Fátima? Não, eu acho que foi Muito legal, viu? Obrigado. Guilherme? Gostei muito. E espero que você possa voltar mais vezes. Só queria aqui. saber se você sabe o que são planícies e o que são canais. Não, eu sei. Fica aí. Eu sei, mas é melhor não falar. Eu sei. Vai ficar pro Mas próximo tá no fundo do podcast. baú, né? Eu vou trazer na próxima toda a vegetação do Brasil, desde o Cerrado até a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. Muito bom. Mas você quer falar alguma rede social sua ou da escola? Por favor, pode falar. Tem? Tem. Bom, o pessoal pode procurar a Escola Divina Providência. Escola Divina Providência nas redes no sociais. Instagram. O E Instagram aí é bastante deve tá lá. ativo. E o meu é Guilherme Borsal mesmo. Guilherme Borsal, se vocês quiserem seguir o professor Guilherme Borsal de Geografia, Discutir com ele sobre planícies. Planícies, sobre planaltos. se o delta do Nilo é um delta do Nilo mesmo, mas enfim. E não deixem de seguir o nosso podcast no Spotify, no canal do YouTube e também as redes sociais da Clínica Ver Mais e do jornal. E do portal JJ. Isso, também. do portal JJ do Jornal de Jundiaí. Tá bom? Até a próxima. Obrigada. Obrigado, Guilherme. Obrigado, valeu.